Ao Senhor, a paz do Senhor para a amada igreja. Amém. Graças a Deus, estamos felizes porque o nosso Deus, Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Em todo tempo, o nosso Deus é bom, igreja. Vamos abrir as nossas harpas lá no 26. Que a cada dia nós estejamos almejando a volta do Senhor. Que cada dia estejamos felizes por tê-lo nas nossas vidas como Salvador, como Todo-Poderoso. Que não possamos assim perder o nosso tempo com o que não apraz ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos procurarmos darmos o melhor das nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos louvar? Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensar como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens jucadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de Beolá, e das harpas da doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte, ser constantes, não voltem atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verás. Ser glorioso, pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperas os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória de além. Não almeja viver, oh amigo, nesta formosa Jerusalém. Não almeja viver, oh amigo, nesta formosa Jerusalém. Amém, irmãos? Seja isso nosso almejar, dia e noite, entrar pelas portas de Jerusalém de Deus. Amém, irmãos? O Ministério Louvor está com oportunidade. A paz do Senhor para a igreja, amém? Se você quiser permanecer sentado, se você quiser se colocar de pé, faça exatamente aquilo que você sabe que é o seu melhor. Amém? Porque o Senhor, Ele é bom, Ele é grande e Ele é incomparável. Então, a um Deus incomparável, nós não podemos oferecer aquilo que nós oferecemos aos outros, mas nós devemos oferecer aquilo que também é uma adoração incomparável. Aquilo que é o nosso melhor. Porque Ele aguarda a nossa adoração. Daqueles que o adoram em espírito e em verdade.
Feche os teus olhos no teu lugar, em nome de Jesus. Engrandeça o nome do Senhor, porque você chegou aqui. Diga a Deus, muito obrigada, porque o Senhor me guardou aqui. Porque tem pessoas que hoje partiram, mas você ainda está aqui respirando. Você ainda está aqui podendo adorar ao nome do Senhor. E não haverá um dia como hoje. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Você sabe quem Ele é? Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Qual o nome dele? Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a tua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus poderoso que nós servimos. Esse é o Deus imbatível que nós servimos. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Quem pode como Ele? Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a tua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses, soberano sobre todas as coisas. Nós dissemos aqui, Ele faz o que Ele quer. Você compreende que Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer.
soberano, nós entoamos assim, soberano e forte até o infinito. Ele ganha a luta antes mesmo que ela se manifeste no ambiente físico. Ele já ganhou, ele nunca perde uma batalha, não. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer qual é o nome dele? Você pode declarar qual é o nome dele? Você pode dizer qual é o nome dele? Porque ele é o grande eu sou, ele é Jeová. Ele é quem dá vida e quem tira a vida. É ele, não tem ninguém com mais autoridade do que ele. Não existe ninguém com mais autoridade para vencer o inferno do que ele. Não existe ninguém com mais autoridade do que ele. Não existe ninguém, não existe ninguém. Não existe ninguém mais forte do que ele. Não existe ninguém que resista a ele. Não existe ninguém tão grande como ele. Não existe ninguém. Não existe demônios que resistam a ele. Não existe ninguém que possa contra ele. Não existe ninguém que ordene como ele. Não existe ninguém. Não existe ninguém. Você pode dizer como ele é grande, como ele é forte, como é poderoso, imbatível, como manifesta nas batalhas, como acalma tempestades, como passeia com autoridade sobre a terra. Não existe ninguém que seja como ele. Não existe ninguém maior do que ele. Não existe ninguém, não existe ninguém. Não existe ninguém que resista à voz do mestre quando ele diz: ó, vem, quando ele chama para perto, quando ele chama para perto. Ora vem, meu filho, ora vem, meu filho amado. Ora vem, meu filho amado. Aleluia. Tem pessoas que o Senhor está chamando assim nessa noite. Se aproxime, meu filho amado, para você compreender como eu sou grande, para você poder contemplar como eu me manifesto como fortaleza, para você ter descanso comigo. Para de guerrear sozinho. Se eu estou contigo, lado a lado,
de guerrear sozinho, porque não suportastes, não suportará sozinho. Deixa eu participar contigo. Deixa eu participar contigo da peleja. Deixa eu ganhar com grande glória. Me convida para entrar. Só basta tu declarar. Me convide para entrar. Estou à porta. Estou à porta. Estou à porta de alguns corações. Estou à porta batendo, batendo. Quando abrirá para cear comigo? Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Bato a porta, deixa eu entrar. Aleluia. Aleluia. Deus está sondando corações neste lugar. Enquanto eles tocam, fale para o Senhor o que você não consegue mais lidar. Expõe para o teu Pai. O Espírito Santo interpreta até palavras que não foram ditas com lábios, mas foram ditas com lágrimas na presença dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem algo muito poderoso que Ele faz quando Ele chega. Tem algo muito grandioso que Ele faz quando Ele chega. Quando Ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Quando Ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando Ele chega, quando Ele chega, Ele já chegou aqui.
Você entendeu que Ele já chegou aqui? Quando Ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Quando Ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando Ele chega, Ele já chegou aqui. Quem pediu para ser renovado, seja renovado agora. Quem pediu para ser curado, seja curado agora. Quem pediu para ser transformado, se prepare, porque Ele veio saltando pelos montes. Ele veio, sinta Ele aí. Ele veio trazendo a vitória. Ele veio, já posso sentir. Ele veio saltando pelos montes. Ele veio, sinta Ele aí. Ele veio trazendo a vitória. Ele veio. Levante as suas mãos. Você está sendo curado. Você está sendo renovado. Você está sendo transformado, porque Ele veio. Quando Ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Quando Ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando Ele chega, Ele já chegou aqui. Agradecemos a nossa oportunidade em nome de Jesus. Graças damos ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar pelo nosso país. Orar pelos demais países, para que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, vá ao encontro daquelas vidas. Amém, irmãos? E as demais orações vai haver após a mensagem. Tá certo? Vamos orar pelo nosso país. Eu convido aqui o presbítero Bruno. Amém? Orar por todos os países, melhor dizendo. Glória a Deus. Pai do Senhor para a igreja. Oremos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, queremos, ó Deus, apresentar a Ti, Senhor, ó Pai Celestial, ó Deus, esses países, ó Pai, que estão, Senhor, ó Pai, no foco do que está acontecendo. Queremos Te entregar, ó Pai, primeiramente nossa nação em Tuas mãos. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha intervir, Jesus, e, ó Pai, venha trabalhar poderosamente, Pai. Trabalha de uma maneira, Senhor, ó Deus querido, que ó, a Tua igreja se levante, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. A igreja clama juntamente conosco em nome de Jesus. Pai, pedimos ao Senhor, no poder do sangue de Jesus que está sobre a nossa vida, ó Pai, pelo poder que há no nome do Senhor dos exércitos, ó Jesus, que o Senhor comece a trabalhar poderosamente no nosso país. Entregamos o nosso Brasil em Tuas mãos e pedimos ao Senhor que, ó Pai, toda atividade, ó Pai Celestial, ó Pai, de feitiçaria, ó Pai, de malignidade, ó Pai, toda bruxaria, ó Pai, que estão fazendo para poder trazer a desordem, ó Pai, no país, ó Pai, ó Deus querido, tem muitos, ó Pai, que estão trabalhando ao contrário para poder ver a desordem do país, ó
ó Pai, tem muitos que estão, Senhor, pelejando, ó Pai, para poder ver o país no caos, mas o Senhor é o dono da tua igreja, o Senhor se apresenta, ó Pai, no meio deste arraial, ó Pai celestial, e o teu povo será suprido de todas as armas espirituais, ó Pai, para estar de pé, Jesus, diante, ó Pai celestial, dessas múltiplas obras, ó Pai celestial, que estão sendo levantadas, ó Pai celestial, em vários lugares, ó Pai, coisas terríveis, mas, ó Pai, coisas terríveis até envolvendo um sacrifício humano, mas há poder no nome e no sangue de Jesus, ó Pai celestial, para repreender tudo aquilo que tem sido feito nesta nação, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, nós abençoamos a Israel nesta hora, ó Deus querido, vá adiante do teu povo escolhido, ó Pai, posiciona lá, ó Pai, o teu arcanjo, ó Pai, certamente já está posicionado, nós enviamos ajuda e oração, porque é o teu povo escolhido, Pai, ó Deus querido, antes, ó Pai celestial, de nós estamos, o Senhor já passeava no meio do teu povo de Israel, ó Pai, o Senhor já passeava em meio dos judeus, o Senhor cumpriu a tua palavra, estabeleceu essa nação novamente, e nós abençoamos a Israel, e pedimos ao Senhor, ó Pai celestial, guarda no norte, guarda no sul, guarda no leste, guarda no oeste, guarda, meu Deus, ó Pai celestial, toma, Senhor, a capital, ó Deus, toma, Senhor, Deus, que é a capital espiritual, Jerusalém, ó, protege aquele lugar, protege também, Senhor, as demais cidades, ó Pai de Israel, ó Deus, vai protegendo e vai guardando, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai celestial, ó Deus, em nome de Jesus, toma nossos irmãos americanos, toma os Estados Unidos nas tuas mãos, ó Pai, ó Deus, Shabadakobidaraio, ó Pai, Seitocianerrépia, ó Pai, de repente ou provavelmente o teu povo já está andando em terror, ó Pai celestial, pelo aquilo que pode sobrevir, ó Pai celestial, porque pode ter um atentado a qualquer momento, a qualquer instante, ó Pai, numa esquina, ou numa escola, ou no hospital, vai visitando os Estados Unidos, vai visitando aquele lugar, ó Pai, vai visitando a nação que o Senhor abençoou, ó Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, Robacia, Naraio, Decanto, ó Pai, toma o Oriente Médio das tuas mãos, queremos te colocar aqueles países que estão, Senhor, em conflito em tuas mãos, ó Pai, ó Deus querido, também tem cristãos, ó Pai, no Oriente Médio, ó saiu de Anderrépia, ó Pai, é um momento, Senhor, de conflito, é um momento, Senhor, de perda, de desespero, ó Pai celestial, ó Pai, sem saber o que vai ser do amanhã, mas nós te entregamos o Oriente Médio em tuas mãos, ó Pai, ó Deus, te entregamos, a tua palavra está a se cumprir certamente, mas nós entregamos, ó Pai celestial, todos aqueles países, ó Pai, ó Deus, Shabaduciandekébia, ó Pai celestial, os cristãos que estão ali, ó Pai, ó Deus querido, que estão sofrendo, ó Pai celestial, ó Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, porque o Senhor certamente não perdeu o controle de nada, o Senhor está sob o controle de tudo, ó meu Deus, Suriandekébia, sai, Obidocou, Mini Andarai, Répia, toma, Senhor, ó Pai, toma, Senhor, o Iêmen, toma o Catar, ó Pai, toma o Iraque, toma o Irã, toma a Síria, toma, Senhor, Iamanassébia, ó Pai celestial, todos os demais países que estão naquela região, ó Pai, assim como o Senhor se apresentou para o apóstolo Paulo quando ele era perseguidor, o Senhor também pode ser salvado, aquele muçulmano, Pai, que, ó Pai, Deus querido, muitas das vezes não conheceu a Ti, mas pela Tua presença gloriosa, o Senhor converte e salva, ó Pai celestial, que haja salvação no meio desse conflito, ó Pai, que haja, Senhor, purificação, ó Deus, ó Pai, e esta é a preparação que a Tua palavra diz, ó Pai, para o tempo final,
que nós estejamos atentos e preparados, ó Pai, que nós estejamos, ó Pai Celestial, ó Deus, atentos com ouvidos abertos, ó Pai, para aquilo que o Espírito diz às igrejas, ó Pai, que estejamos preparados, ó Pai, toma essas nações nas tuas mãos, toma em tuas mãos, ó Pai, ó Deus querido, nós entregamos a Ti e cremos no Teu trabalhar, ó Pai, e mais uma vez abençoamos Israel, abençoamos o Brasil, abençoamos no nome de Jesus, amém. Graças te damos, meu Senhor. Amém, irmãos? Agora vamos dar os nossos dízimos, abençoar a casa do Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, em nome de Jesus. Você que é dizimista, que é ofertante, amém? Vamos ofertar a casa do Senhor, para logo após estarmos ouvindo a mensagem do Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. O diácono Mauro está orando pelas ofertas. A paz do Senhor para os irmãos, levante suas mãos. Soberano Deus, eterno Pai, vai abençoando, Senhor, a vida de cada ofertante, Senhor, aquele que dizimaram, que entregaram o seu dízimo na sua casa, Pai, vai abençoando a sua casa, a sua família, aqueles que não ofertaram também, Senhor, abençoa em dobro a vida de cada um, ó Pai, e vai derramando as tuas bênçãos sem medida, ó Pai, é o que nós te pedimos, e te agradecemos em nome de Jesus, e todos digam... Amém. Graças a Deus, a missionária Thelma vem até aqui. A missionária Carla vem estar orando por ela. Aleluia. Paz do Senhor Jesus. Vamos estender as mãos para a serva do Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós já estamos, Senhor, aqui na Tua presença. E, Senhor, nós queremos já Te agradecer pela vida da Tua serva. Senhor amado, Deus bendito, que o Senhor venha encher, meu Senhor amado, a Tua filha, Senhor amado, Deus bendito, com a palavra ao qual o Senhor já se revelou para ela. Senhor amado, Deus bendito, aquilo que o Senhor quiser se revelar nesta noite. Senhor, nós Te pedimos, ó Deus, Senhor amado, fales e não Te cales neste lugar.
e prepara, meu Senhor, a terra do nosso coração, porque precisamos, Senhor, compreender a Tua palavra, guardá-la e, Senhor, colocá-la em prática, meu Senhor da glória, em nome de Jesus. Toda mente agora se torne, ó Deus amado, cativa ao Teu senhorio. Senhor da glória, toda preocupação, toda distração, tudo, Senhor amado, que tenta roubar a atenção, venha cair por terra nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, porque queremos ser ensinados e abençoados mais uma vez pela Tua palavra. Sim, Senhor, nós cremos que a Tua filha já está nas Tuas mãos, Senhor, entregamos ela, meu Senhor, agora, ó Deus, alinhando, meu Senhor amado, alinha um pouco mais, meu Senhor, o Teu Espírito ao Espírito da Tua filha, para que ela venha declarar a Tua palavra, meu Senhor, nesta noite. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. A mensagem está em Marcos 5, não é isso? Mas eu vou ler em Lucas 8. É a mesma mensagem, tá, gente? Só que em Lucas ela é muito mais completa e bem mais fácil de entender. Mas o tema está em Marcos 5, não é isso? Que vem antes de Lucas aqui. Só para eu não ter saído da... Marcos 5 diz sobre os demônios, tá? E já começa assim: chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos ou Gadarenos. Já em Lucas 8, já aqui em Lucas 8, 26, já começa assim: então rumaram para a terra dos Gadarenos, ou Gerasenos, que é uma terra que era fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Algumas pessoas que tinham presenciado os fatos
Contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança, dos Gerasenos ou Gadarenos, rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta-te para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele, anunciando por toda a cidade, lá em Marcos fala o nome da cidade, Decápolis, todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Só até aí. Podeis sentar. Não precisa tocar, não. Eu quero fazer uma oração agora. Senhor, meu Deus e Pai celestial, Tu sabes o quanto para mim foi preparar essa mensagem, falar dessa passagem, porque ela tem muito a ver com o meu testemunho, Senhor. E eu confesso que eu fiz tudo para não pregar sobre esta passagem, porque o meu testemunho é muito profundo. E o Senhor conhece. Só quem foi muito perdoado sabe a nobreza, né, do preço do perdão. E outrora eu fui uma endemoniada. E o Senhor me libertou. E eu sou muito grata. Essa passagem tem muito a ver com o meu testemunho, porque só quem conhece ele para poder dizer, verdade, Thelma. Então, Senhor, Tu sabe que realmente o inimigo não queria que eu pregasse sobre isso. Mas eu vou pregar do jeito que o Senhor mandou. E eu glorifico o Teu nome, Senhor, e Te peço perdão agora pelos pecados cotidianos. Porque nós pecamos por atos, pensamento, obras e palavras. São os pecados cotidianos. E eu Te peço perdão pelos ocultos que eu pequei sem me aperceber. Porque Tu conheces meu coração e eu temo e tremo diante de Ti. Senhor, fala, usa-me como Tu quiseres. Prepara os corações para ouvir e receber. Porque o Senhor não só libertou este homem dos demônios, o Senhor curou a alma deste homem. E o Senhor restaurou este homem. Porque a obra foi completa. E o Senhor salvou este homem. Assim como Tu fez comigo. Eu Te glorifico e Te exalto. Em nome de Jesus. Amém. Bem, indo aqui para a palavra, Lucas 8, 27. Mas se a gente for para Lucas 8, 22, existe um contexto. Antes do 26 e 27, tem um contexto. Então, lá no 22, aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos discípulos. Ele quem? Jesus. E disse-lhes, passemos para outra margem do lago. E partiram. O que a gente entende aqui é que Jesus, ele tinha uma direção. Jesus sabia exatamente para onde ele ia e o que ele ia fazer. Jesus tinha um objetivo, mas os discípulos não sabiam, só ele.
E nem ele falou com os discípulos o que ele ia fazer do outro lado. Então, Jesus tinha um objetivo, tinha direção. Sabe por quê? Jesus não andava sem direção. E nós não temos que andar sem direção. Nós temos que ter objetivo e ter a direção em tudo que formos fazer. Nós precisamos ter a direção. E nem tudo é para falar para alguém o que você vai fazer, o que você tem que fazer. Jesus podia falar com pelo menos um discípulo. Ele não disse nada. Jesus simplesmente disse: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, Jesus fez o quê? Adormeceu. Exatamente. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Na minha Bíblia está assim. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Jesus não só repreendeu o vento, ele repreendeu a fúria da água. O vento veio furioso e a água se enfureceu, porque ela sabia o que Jesus... Eu acho que eu fiz alguma coisa aqui. O que Jesus ia fazer do outro lado. Então, o vento se levantou e a água se enfureceu, porque sabia o que Jesus ia fazer do outro lado. Jesus estava tranquilo, porque Jesus tem poder sobre o vento e sobre a água furiosa. Então, Jesus estava ali adormecido, porque ele sabia o que ia acontecer, e ele ficou tranquilo. Mas sabe o que eu questionei hoje? Será que Jesus estava dormindo? Ou será que Jesus estava quietinho ali, ligado com o papai? Porque Jesus sabia o que ele ia fazer do outro lado. E tem horas que as pessoas pensam que nós estamos dormindo. E nós não estamos, não. Nós estamos quietos e ligados com Deus, para receber a instrução, para saber o que vamos fazer. E tem gente que não entende, pensa até que você está dormindo, mas você não está. Então, Jesus repreendeu e tudo cessou, tá? E veio a bonança. E eles disseram que Jesus chamou a atenção deles, homens de pouca fé, e eles disseram: quem é este que até o vento e as águas furiosas obedecem? Esse foi o contexto, foi o que aconteceu, gente, antes do texto que nós estamos lendo aqui. Eu gosto de ler o contexto porque as pessoas entendem melhor o texto, tá? Então, isso aconteceu antes do texto. Então, lá no 26, eles rumaram para a terra dos Gerasenos, ou Gadarenos, que era a fronteira da Galileia. Então, deixa eu falar um pouquinho. Gadara, que era essa cidade onde estava o endemoniado, lá habitava, prestem bem atenção, judeus e não judeus, árabes e orientais, vários povos orientais. Naquela província chamada Decápolis, tinha 10 cidades que ali envolvia, que estava ali, naquele entorno todo. E a palavra de Deus, se você for estudar, ela fala que
o povo dali, daquelas cidades, principalmente Gadara, eles viviam totalmente sobre a influência dos gregos. Eles eles eram helenistas. Então, no que se refere à religião, eles seguiam os gregos tinham uma influência fortíssima sobre aquele povo. Mas pior que isso, como tinha muito oriental também ali, podem estudar depois que vocês vão ver isso. Houve uma mistura da idolatria grega, adoração pagã a vários deuses, misturou-se também com as crenças orientais. Então, era uma cidade ali, aquelas cidades ali, que eram 10, tá? Aí você fala, eles estavam sob o domínio dos gregos? Claro que não. Estavam sob o domínio de Roma. Até porque eles ficavam próximos de um lado da Galileia. Entenderam? Mas ali habitava judeus, mas a maior parte era gentio. A maior parte não era judeu, mas os judeus viviam no meio dos gentios. E os judeus faziam tudo que os gentios faziam, pastora. E eles habitavam no meio que não era para eles habitar. E eles viviam naquela mistura e naquele lugar que não era o lugar deles. Mas eles habitavam ali. Seguiam aquela cultura dali. Faziam tudo que aquele povo ali fazia. Vou dar um exemplo. Tem alguns brasileiros, dá um exemplo, que quer fazer tudo que os americanos fazem. Eu dou um exemplo. Vestir igual, calçar igual, não sei quem onde falou, não sei o que comigo. Mas qual a marca? Marca? Que marca? Sim. Qual a marca? Eu falei, olha, eu não ligo para a marca. Eu comprei um tênis agora que tem... Eu até falei com a diaconisa Clara e o presbítero Carlos, que eu olho o conforto que vai dar aos meus pés, porque eu tenho um problema no joelho. Tá? Então, eu vou olhar o conforto. E esse tênis não machuca meu pé, não queima, né? Tá? Não coisa. Eu expliquei a eles, então eu uso, mas eu nem sei de que país pertence esse tênis, não sei. Eu compro aqui. Se for coisa internacional, eu não compro. Nada que aparece lá, internacional, não compro. Estou falando sério. Então, esse povo ali vivia sob uma influência maligna, porque eles viviam misturado com povos que não eram deles, da etnia deles, não era. Tá? E se você for estudar, fala que era forte a influência e que eles viviam sobre a influência em todos os sentidos dos gregos, principalmente na adoração pagã, adoração aos deuses que eles adoravam e cultuavam, e que foi uma mistura helenista com as crenças orientais. E ali existia judeus, não muito, e a maior parte gentios. E esses gentios eram árabes, outros povos, inclusive os orientais. Então, nós temos que saber
aonde temos que estar, com quem temos que estar e o que nós temos que fazer aonde estamos. Porque, às vezes, Deus te manda estar no meio de determinado povo, não é para tu copiar eles, seguir eles e fazer o que eles estão fazendo. É para você pregar para eles, é para você falar do amor de Deus. Você não pode sair fazendo tudo, porque todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Você é cidadão do céu. Tua pátria não é aqui, nossa pátria é celestial. Então, é assim que é. Porque senão você pode abrir brechas, tá? E aqui, então, Gadara era uma porta aberta, tá, gente? Eu já falei que Jesus tinha uma direção. Então, aqui, eu relacionei aqui, para eu seguir, não me alongar. 1, falei de Gadara. 2, Jesus tinha uma direção, já falei. 3, sobre o possesso. Aí aqui diz no 27, logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma. Prestam bem atenção. Porém, vivia nos sepulcros. Por quê? Sepulcro é lugar de quem está morto, sem vida. E era para lá que os demônios conduziam ele. Ele vivia no meio do sepulcro, junto com os mortos. Quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormente. Prestem atenção no 29. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. Deixa eu só falar aqui. Tá, eu vou falar do deserto depois. Porque Jesus ordenara que o espírito imundo que saísse do homem. Prestem atenção nessa palavra, por isso que eu quis pegar Lucas. Pois muitas vezes se apoderara dele. Muitas vezes se apoderara deles. Gente, a Bíblia está dizendo que vivia direto nele ou muitas vezes se apoderara dele. Foi o que eu estava explicando naquela quarta-feira. O possesso, os demônios habitam nele. E o endemoniado, o demônio entra e sai. Então, nós temos que entender esse mecanismo aí. Exemplo. O possesso, o demônio tem total controle sobre a pessoa. Acabou o controle da pessoa. Acabou. O inimigo, os demônios, o demônio, ele consegue tomar totalmente o controle da pessoa. Totalmente. Já o endemoniamento, o demônio tem controle, mas ainda não tem total controle. Quando ele leva o homem para o deserto, quando ele leva o homem para o sepulcro, quando ele leva o homem para o deserto, que é um lugar de esquecimento, um lugar de sofrimento, e um lugar em que ele está isolado.
da sociedade e de todo mundo. Quando ele faz isso, é porque ele quer tomar esse controle total que ele ainda não tem. Ele tem controle, mas não total. Tanto que a Bíblia fala o endemoniado. Ah, irmã, mas ele fala que veio ao encontro dele possesso de demônio. Possesso de demônio é uma coisa. O possesso de demônio significa que ele estava com muitos demônios. Mas a Bíblia em Lucas é claro, no 29, quando diz, por muitas vezes se apoderara dele. E quando ele não... O demônio quase que dominava a mente daquele homem e tudo. Só que quando prendiam ele, se você for analisar a Bíblia, quando prendiam ele, estava ele ainda. Mas quando prendiam ele, o demônio se apossava dele, ele tinha uma força extraordinária e quebrava tudo. Quando aquele homem, em Marcos fala, se coçava com os cacos, é uma forma dele se repelir, dele ter aversão àquilo tudo que está nele, no corpo dele. Então, ele se corta, não é o demônio que está cortando ele, não, é ele. É ele que está dizendo assim, o sofrimento daquele homem era grande. É muito grande. Era grande demais. E eu entendo que ele era judeu, porque Jesus foi resgatar uma ovelha perdida da casa de Israel. Então, voltando aqui, por muitas vezes se apoderara dele. E embora procurasse conservá-lo, quem? Lá o pessoal, né? Muitas vezes se apoderara dele, embora procurassem conservá-lo, preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, eu já falei, era impelido, e era aqui, ó, impelido pelo demônio para o deserto. Então, o demônio levava para o sepulcro, o impelia para o deserto. Aqui é a maior prova que aquele homem ainda, os demônios, ainda não tinham o controle total. Ele tinha parcial, mas quase total. O que ele estava fazendo com aquele homem era tomar o controle total. Tá? E aqui, voltando, perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele. Jesus sabia? Claro. Mas o Senhor pergunta para que os outros presenciem, ouçam, creiam. Não é isso? Porque tinha entrado nele muitos demônios. E eu penso assim, como tantos demônios entraram naquele homem? A palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo limpa a casa, quando o Senhor nos liberta, a casa fica limpa. E aquele espírito que habitava, ele fica espiando. E se você vacilar, ele diz, opa, porta aberta, brecha, tem brecha, fecha a porta direito. Um ladrão, quando quer assaltar,
ele não chega no primeiro dia e assalta, não. Ele vem, olha a casa, olha, ele está procurando o quê? Brecha. Onde tem uma brecha. Quando você fechar a casa, a porta, você não pode deixar mal fechada, porque o inimigo joga os dardos inflamados. Pá, se tiver alguma brecha na porta, aquelas setas, os dardos, passa pela brecha e vai para dentro da casa. Por isso que a casa tem que ser bem fechada. Está na palavra de Deus isso. Certo? Então, o inimigo é igual ao ladrão. Ele é o ladrão. Na verdade, se ele vê a brecha, já sei, ele vai voltar, porque ele sabe que aquela casa é fácil dele entrar, porque tem uma brecha. Entendeu? Por isso que nós, cristãos, temos que ter muito cuidado com o nosso proceder. Sabe por que eu não estou falando de maldição hereditária? Primeiro, não vou orar para quebrar maldição hereditária de família de ninguém. Você mesmo tem que orar. Vai aprender sobre a sua árvore genealógica, tá? Missionária tem uma... Como é que a senhora sabe que a família da sua mãe é descendente de árabes? Como é que a senhora sabe que é árabes, português, holandês? E que a senhora tem muita coisa da parte holandesa? Certas coisas que eu tenho, que eu gosto, chapéu, touca, esses negócios, um monte de coisa. Até minhas filhas falam, tá? E minhas irmãs puxaram muita parte árabe. Mas eu também tenho algumas delas. Andar dentro de casa toda arrumada, tá? Algumas coisas que eu não tenho, mas que a minha família, eu fui criada, ninguém entra de sapato dentro de casa. Traz 400 bactérias. Todos os meus netos, desde pequenininho, sabem, tem que tirar o sapato. Na casa da Raquel, tira. Na casa da Esté, tira. Na minha casa, tira. Na casa de todas as minhas irmãs, tira, porque mamãe nos criou assim. Só a minha irmã Tânia e meu irmão Joel, que já não liga mais para isso. Mas, muito antes da pandemia, a gente tem um tapete do outro lado da porta, tá? Eu acho que a Ludmila, que foi lá, acho que lembra até... que queriam tirar o sapato. Eu falei, não, quando a visita chega na minha casa, eu falo, entra de sapato. Mas, quando a visita sai, a gente desinfeta a casa toda. Mas, nas minhas irmãs, nem visita entra de sapato. Tem um cesto com não sei quantas havaianas de tudo que é qualidade. O nome disso é cultura, gente. O nome disso é cultura. É a cultura da pessoa. É a cultura. A senhora segue à risca essa cultura? Não. Mas eu sigo o que é bom dentro da cultura que eu fui criada. A família do meu pai tem português, mas tem judeu. Vocês estão vendo? A família do meu pai, o meu Teixeira era descendente, na verdade, de judeus. Ué, como? José Teixeira eu. Por quê? Porque, na época da perseguição, muitos judeus trocaram o nome. Gente, você precisa estudar. E como que eu não vou falar de maldição hereditária? Porque você que tem que pegar toda a árvore do teu pai. Teus avós, tá, vai para o lado de cá. Depois, eu até falei com a pastora que eu ia trazer o desenho da sua mãe. Depois... você vai fazer isso da sua mãe, depois você vai fazer isso do seu pai. O que você vê que está se repetindo, é maldição. Por que eu não vou falar de maldição? Porque no primeiro dia dessa campanha, a nossa pastora pregou, explicou, foi tremendamente o que Deus usou ela.
E quem estava ligado, aprendeu. Fiz 3 jejuns, como ela ensinou. E falei com ela, quanta coisa Deus trouxe. Eu não falei com a senhora? Já tem muita campanha. E o Senhor falou, não, você vai pregar sobre o gadareno, porque eu acho que ninguém ainda pregou dentro dessa palavra. Eu quero que tu pregue dentro dessa palavra. Porque você conhece essa palavra. E você conhece o sofrimento desse homem. E você sabe o que eu fiz por você. Você vai entender bem por esse homem. Por isso que eu peguei Lucas, porque Lucas mostra que o demônio ainda não tinha uma total, mas já estava a um fio disso. Tá? Então, ele disse que Legião tinha entrado, que Legião era o nome dele, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Então, aqui, Legião tinha entrado nele, muitos demônios, para que algo entre, tente encontrar uma porta aberta. O que eu entendo, que este homem era judeu, mas esse homem vivia como gentio. Este homem era judeu, vivia no meio dos gentios, e os estudos, vocês podem estudar e ver, que diz que todos seguiam a cultura grega, helenista e misturada com a oriental. Então, eu posso imaginar que tinha muitas brechas abertas na vida daquele homem judeu, no meio dos gentios. Não sei, fazendo as mesmas coisas, não sei, praticando as mesmas coisas. Aí eu posso explicar um pouquinho da maldição hereditária? Por quê? A família do meu pai toda mexia com isso. Meu pai mexia. E de todos os filhos fui eu que veio tudo sobre mim. Vocês deu para entender? E o Senhor me libertou. Então, gente, eu não sei o que aconteceu para que tantos demônios entrassem naquele homem, porque a Bíblia diz que quando o Espírito Santo limpou a casa, aquele volta, olha, mas se ele vê uma sujeirinha, 2, 3, epa, é disso que eu gosto. Olha lá, uma sujeirinha, 2 sujeirinhas, 3 sujeirinhas na casa, 4. Ele volta, encontra a porta mal fechada, e a Bíblia diz que ele traz mais 7. Ora, o estado da pessoa piora 8, porque se é 1 e traz 7, são 8. Então, o estado da pessoa piora 8. Ora, 8, cada um pode trazer mais 1. E assim vai multiplicando. Quanto mais brecha, mais demônio. Ó, vem que tem lugar, tem lugar, tem lugar, tem mais brecha, a porta está aberta, tem mais brecha. E quando você vê, entendeu? Então, ele diz para Jesus que o nome era Legião, porque tinha muitos demônios, tá? E rogava a ele que mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogou-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Aí, vocês podem falar, poxa, mas por que Jesus permitiu que ele entrasse nos porcos? Um dos pontos, vocês depois analisam bem, olha só. Um dos pontos, primeiro que eles não creram.
Segundo, que eles davam importância a isso, o fator econômico, o dinheiro. Isso aqui falava alto, e Jesus conhece os corações. Não adianta você ficar falando escondido dos outros, falando mal de um, de outro, fazendo isso e aquilo. Jesus está vendo. O Espírito Santo está vendo. Não adianta. Jesus conhecia os corações e sabia que eles seguiam a cultura grega, helenista. Olha aqui, é isso que conta. O que conta é o dinheiro, a economia. Eles estavam um pouco ligando que uma alma ali foi liberta. Então, Jesus deixou ir para os porcos. Ora, então, rogaram-lhe que permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Ora, se uma legião é de 3.000 a 6.000, se eram 2.000 porcos, aqui fala em 2.000 porcos, não é? 3 demônios para cada porco. E por que será que os porcos se lançaram no mar? Os porcos preferiram se matar, se atirar no mar, do que suportar o peso daqueles demônios. Tá? Tem 2 versões. Uma, que os próprios demônios lançaram os porcos no mar, ou que, quando os demônios entraram nos porcos, eles não suportaram e lançaram-se no mar. Para ver o que aquele homem suportava. Jesus permitiu para que eles vissem. E os porqueiros, não é isso? Fugiram apavorados e foram falar com a cidade. Aí a cidade entrou o terror neles, o pavor. E pediram Jesus para sair dali. Porque Jesus seria um grande prejuízo econômico para aquela cidade. Para aquelas cidades, Jesus seria o maior prejuízo econômico. Tem gente que não quer Jesus. Por que você não quer Jesus? Porque você vai ter que abrir mão de um monte de coisa que você não quer, que você está preso, está agarrado, você não quer. Então, você não quer Jesus, porque Jesus para você é prejuízo. Porque para você, Jesus é prejuízo, que tu vai ter que lançar fora muitas coisinhas que você gosta e está apegado. Quando Jesus disse, vinde como estás, eu vou te transformar. Você ama abóbora, mas de repente tu pode enjoar de abóbora. Então, Jesus tira de você certas coisas que você não consegue abrir mão. Por isso que ele disse, vinde como estás. A obra, ele já falou aqui no louvor, é minha. Eu que faço, me convida para entrar na tua vida. Me convida para mudar essa história. Seja crente e não incrédulo. E se você é crente, seja mesmo. Porque Jesus não está brincando, mas o demônio também não está. Quando eu me converti, o Senhor me batizou no tempo de São Cristóvão com o Espírito Santo e fogo. Todo mundo viu. E um dos espíritos que habitava em mim disse, eu vou. Mas tirou a aliança e jogou fora. E disse, mas se você tiver saudade, eu volto. Eu fiz um propósito com Deus. Se eu pensar em me desviar, me leva. Eu prefiro morrer do que voltar. E Deus aceitou isso, que já falou várias vezes. Deu para entender? Você tem coragem de dizer isso para Deus?
e eu entrei por dentro de uma igreja, estava cantando o hino 15 da harpa. E eu disse, Jesus, se tu és Jesus, eu vou lá na frente. Mas não deixa nada vir sobre mim. Eu quero ver o teu poder. A pregação, a armadura de Deus. Gente, continuando aqui para terminar, tendo, então, vou pular, porque Jesus deixou, já falei, vestido... Tá. Quando aquela multidão voltou, eu vou pedir a diaconisa Débora, que ela vai louvar o hino 15 da harpa, só para ela tomar coisa aqui. Aquela multidão, quando olhou, eles encontraram aquele homem vestido e em perfeito juízo. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados pelo terror. Algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo um endemoniado. Jesus, quando você tem um encontro com ele... Porque quando Jesus saiu daquele barco, não foram os demônios que tiveram encontro com ele, foi aquele homem. Porque quando Jesus, você tem um encontro com Jesus, ele te liberta, ele te cura, e ele te salva, ele te restaura, ele faz a obra completa. Sabe por quê? Encontrar o homem vestido em perfeito juízo? Porque aquele homem foi restaurado totalmente para a glória de Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Aquele povo pediu para Jesus sair. Quantas vezes você manda Jesus sair da sua vida e da sua casa com as suas atitudes? E você abre a porta para os demônios entrar? Olha, e aquele homem pediu a Jesus, deixa eu ir contigo. Porque só quem experimenta de verdade, não é de brincadeira, é de verdade. Não consegue se separar mais. Aconteça o que acontecer, não pode mais. E Jesus não deixou. Poxa, por que Jesus não deixou? Porque Jesus foi ruim? Não. Porque Jesus foi duro com aquele homem? Não. Jesus disse para ele, volte para casa. Volte para os seus. Eu entendo que existia pendências na vida daquele homem com a família, com a casa. 3 pontos Jesus colocou aí. 1, volta para casa, dá testemunho. Dá testemunho do que eu fiz por você. Resolve as pendências. Resolve pendências. Resolve. Tem pendência? Resolve. Resolve pendência. Se tiver pendência na sua vida com a sua família, resolve pendência. Resolve. Deixar pendência é brecha. Tem que pedir perdão, peça. Não quer te dar perdão? Problema da pessoa com Deus. Mas as pendências têm que ser resolvidas. 3º ponto. Foi o que Deus fez comigo, as 3 coisas. Eu fui em toda a família do meu pai. Primeiro eu fui aonde eu servia. Mentira, fui. Fui lá dizer o que Jesus fez por mim. Não posso contar aqui. Quem quiser saber, me pergunta. 2, fui em toda a família do meu pai. Eram 13 tios, e foram já
tem muitos anos, 42 anos, 43 quase de evangelho. Eu fui na casa de um por um. Um por um. Eu fui em toda a família anunciar o que Jesus fez por mim. Porque eu era pobre e perdida, sem Deus, sem Jesus. Eu era ovelha negra para todo mundo. E agora eles estavam vendo em mim a maravilhosa luz. E hoje a família do meu pai é praticamente quase todas cristãs, acredita? Pastor e tudo. A minha tia, antes de morrer, me chamou no Hospital do Câncer. Eu fui a última a chegar e ela disse: Thelma, confirma a minha salvação? Meu pai, eu batizei, na hora do batismo, o pastor, desce aqui, missionária Thelma, ajuda a batizar seu pai. Minha mãe, eu pude ganhar para Jesus. Papai, eu pude dar a última palavra na hora dele morrer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Meu pai morrendo. E ele disse: eu vou morrer, o que tem? Tu não aceitou Jesus como Salvador? Sim, vai agora. E quando chegar a minha hora, eu te encontro no céu. Quer saber de uma coisa? Eu preguei para todo mundo. Eu lamento que meus irmãos, somos 7, né? Um é cristão. O outro, a pastora e o pastor conhece. Crê em Deus, mas está assim. Mas minhas irmãs, nenhumas ainda. Vai e vem, quando dá o problema, a pastora sabe, me chama, eu vou lá, oro, Deus faz a obra. Mas eu quero dizer que eu fui em toda a família. Sabe o que Deus disse para esse homem? O terceiro ponto? Prega. Anuncia. Anuncia que eu salvo, curo, liberto. E esse homem foi em toda a Decápolis, que a Bíblia diz. Primeiro missionário na Jordânia, o endemoniado gadareno. Primeiro missionário liberto por Jesus Cristo. A diaconisa Débora vai louvar e depois nós vamos orar. Fazer um apelo, se tem alguém aqui hoje que quer entregar a vida para Jesus, ou quer a história mudada, porque só quem conhece o perdão que recebeu, Aleluia. Conhece essa nobreza, é tão apegado a Deus, a Cristo. Que Deus maravilhoso, né, igreja? Maravilha, né? Deus é tremendo. Oh, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor
cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Agradeço a oportunidade. Eu até me emociono, porque há 42 anos atrás, essa foi a música, o louvor da minha conversão, né? O hino 15 da harpa. E eu louvo muito a Deus e agradeço, porque quem já saiu comigo, eu sempre ando sozinha, mas quem já saiu comigo sabe direitinho como Deus me usa na rua e como Deus faz comigo. Porque até hoje eu estou propagando aquela ordem que Ele me deu. Ele não mandou eu salvar ninguém. Ele mandou eu anunciar o que Ele fez na minha vida e quem Ele é. Quem convence é o Espírito Santo. É isso. E nessa hora eu quero fazer um apelo. Se tem alguém hoje aqui que está afastado dos caminhos do Senhor e que quer hoje voltar, entregar a vida para Jesus, de verdade, voltar, quem está afastado dos caminhos do Senhor, que tem, como é que eu vou dizer? Ficado como a onda do mar, não consegue se firmar. As portas estão abertas, tem brecha, e o inimigo ainda brinca com você. O inimigo ainda acha no direito de entrar na sua casa, porque tem brecha, e ele entra nas brechas. Se você está assim, não tenha vergonha não, vem aqui na frente. Um dia eu fiquei muito pior do que isso. E se alguém aqui hoje quer oração, né? Oração pela sua vida espiritual, pela sua firmeza com Cristo, pela sua casa, pelo um encontro mais profundo com Deus, com Cristo, vem aqui na frente que nós vamos orar, tá? Vou passar para você. Senti Igreja, podeis vir aqui em nome de Jesus, vamos orarmos. Amém. Vamos